E você, não sozinho, deixou a Dex. Cara, foi uma decisão muito difícil, acho que a decisão mais difícil que eu tive que tomar na minha carreira. Que eu tenho certeza que na época que eu tomei eu não tinha preparação, eu não estava preparado para aquele momento. Em que meu time meio que se dividiu, formou um lado A, lado B. Jovem, seja bem-vindo ao Marcando Pixel, o programa que fecha a mira nos pro players de Rainbow Six Siege. E hoje eu recebo por aqui na minha varanda, diretamente de algum lugar que parece com Londres, mas provavelmente não é, eu recebo Intact, que pouca gente sabe, foi o primeiro convidado do Marcando Pixel. A gente gravou há tanto tempo isso que a entrevista ficou velha, ficou... Datada, né? Datada. Realmente, eu ainda era da Dex na época, então não deu pra aproveitar. Você ficou chateado de não ter sido aproveitado? Ah, fiquei. O papo tinha sido bem legal e... Era o Hilton, né? Hilton Barra, saudades. Saudades desse tempo que não volta mais. Mas agora a gente vai tentar resgatar algumas coisas gostosas daquele papo e trazer outras coisas novas pra isso. Intact, antes de tudo eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como diabos você veio parar no mundo dos esportes, no mundo dos jogos competitivos. Então, minha relação com videogame vem desde criança mesmo. Meus primos tinham Super Nintendo, Mega Drive. E aí eu sempre acompanhei só assistindo, né? Que eles não deixavam jogar. Isso aí... é sempre muito trágico, né? Porque Muito já cria um trauma. Já cria. Eu passei por isso também. Naquela época também não tinha muita noção e eles me davam um controle desconectado, né? Mais do que ser tratado com desdém, você foi enganado pela sua própria família. Isso aí é muito complicado. Criou um trauma. Então, na época eu não sabia, eu só fui manjar um pouco depois, aí não deu nem tempo de ficar sentido, né? Quando foi o salto de você jogar com um controle que não funcionava, que não estava ligado no console, pra se tornar um jogador profissional? Começou tudo como uma brincadeira mesmo. Eu jogava Day of Defeat Source, que é como se fosse um mod de Counter-Strike, do HL2, na verdade, de Segunda Guerra Mundial. E aí eu comecei com um timinho, né, queria competir, não valia nada na época, valia um troféu JPEG, né, um aperto de mão ali, já era. Mas tinha uns campeonatinhos acontecendo, tomei gosto pela coisa e continuei competindo em outros jogos depois. Certo, e eu fiquei sabendo de uma história que você sempre teve um apoio, assim, incomensurável de todo mundo que estava à sua volta, sempre apoiaram a sua carreira, por isso que você hoje tem o sucesso que tem. Minha família no começo foi contra, né, normal, eu acho. Meu pai sempre prezou por uma carreira acadêmica, né. Minha mãe, quando percebeu que estava começando a dar certo, ela já apoiou de cabeça mesmo. Hoje em dia até meu pai apoia, torce por mim, eu acho sensacional. Mas entre esse intervalo de reprovarem e apoiarem, tem uma história curiosa que você fugiu de casa. Meus pais eram separados na época e eu tinha ido morar com meu pai, pegar um pouco mais de... Eu queria me ensinar mais sobre a vida, né? Sobre as responsabilidades. Estava lá com meus 16 anos de idade e eu já competia na época. Ainda era uma brincadeira, mas estava começando a ficar sério. Meu pai queria cortar a minha internet, porque eu não estava me dedicando aos estudos. Mas eu sabia, eu tinha noção naquela época que se ele cortasse ali, eu tenho certeza que eu não estaria aqui hoje. Se eu parasse de jogar naquele momento, eu ia ser substituído, porque é uma coisa que acontece no cenário, acho que competitivo em geral, não só esportes, mas cenário esportivo. E eu sabia que eu corria aquele risco. Então foi um dia que ele realmente cortou a internet, eu acordei em pânico, porque tipo, já tinha um campeonato importante acontecendo. Montei minhas coisas, meu PC, tinha uma mala gigante lá e voltei pra casa da minha mãe. Sem avisar nem nada. Conversei com meus amigos, falei, ó, tô voltando, me busca lá na rodoviária. Na época eu morava em Campos dos Goytacazes, né, Rio de Janeiro, minha cidade natal, inclusive. Minha mãe, quando viu minha cara, eu bati na porta, ela não sabia, ela ficou branca na hora. E aí ela já ligou pro meu pai, eles tiveram uma conversa, assim, por algum milagre eles entenderam, eu fiquei na casa da minha mãe, voltei a morar com a minha mãe e continuei competindo. E aí, deu tudo certo, graças a Deus. Depois disso, meu cara, muita coisa aconteceu, você se tornou essa estrela do cenário esportivo brasileiro e mundial. E um dos grandes momentos de destaque que você teve na vida foi nessa primeira season de Dex, você como capitão desse time estrelado que chegou a grandes lugares aí, né? Galgou montanhas de sucesso, subiu nos pódios do mundo inteiro. Mas esse sonho terminou.
E você, não sozinho, deixou a Dex. Como é que foi a saída da Dex? O que aconteceu? O que rolou? Cara, foi uma decisão muito difícil, acho que a decisão mais difícil que eu tive que tomar na minha carreira, que eu tenho certeza que na época que eu tomei eu não tinha preparação, eu não estava preparado para aquele momento, em que meu time meio que se dividiu, formou um lado A, lado B, Gohan e Astro de um lado, Moringa e Yona do outro. E eu tive que escolher. Você é um cara naturalmente que se dá bem com todo mundo, né? Você não é um cara muito de escolher lados, então deve ter sido foi uma muito treta difícil. interna forte, né? Até porque foi eu que comecei o projeto na Dex, né? Desde a época do Warface lá, eu falei pro Preston, que é o dono, eu falei, pô, a gente tá querendo mudar de jogo, porque o cenário competitivo do Warface tá morrendo, e ele apoiou. Aí na primeira season, infelizmente, a gente não se classificou, mas na segunda a gente foi campeão invicto. E a terceira também foi muito bom, fomos finalistas, mas acabamos que não fomos campeões naquela season. Foi muito difícil pra mim escolher, porque de um lado tinha o Astro e o Gohan, que eu tenho um carinho enorme por eles também. O Astro, principalmente, eu falo que ele é um menino brinde, porque quando na Season 1, a gente estava no deadline para fechar a line, e a gente estava sem nomes, já tinha esse lance de aliciamento, que não podia chegar nem perto dos outros times, e não tinha nomes no cenário. E aí a gente conversou com o Blind, com o Abreu, que hoje estão na Sem Chorar, e eles falaram, a gente vai pra Dex, mas só se o Astro vier com a gente. Na verdade eles falaram, só se um amigo nosso vier com a gente. Ele vem de sexto player mesmo, eu falei, você tem que deixar claro pra ele que ele vai ser reserva, não sei o quê, mas ele pode vir. E aí eles conversaram entre eles e resolveram vir. E aí, desde o princípio, eu via que o Astro era super interessado, super focado e me chamou muita atenção, tanto que nos primeiros dias ele já virou titular. E aí eu criei um laço absurdo com o Astro, cara. Tipo, ensinei pra ele bastante coisa e ele evoluiu tanto que hoje é um dos melhores jogadores do cenário. Eu acho que eu e ele contribuímos um com o outro de maneira muito equivalente. Tanto que sem ele, eu tenho certeza que sem o Gohan também, a gente não teria chegado onde a gente chegou. Assim como eu também tenho uma parcela na Moringa e o Yona também, a gente tem toda uma parcela de mérito, né? Porque, enfim, nós conquistamos tudo junto. Mas eu puxei mais pro lado da amizade e menos pro lado do profissionalismo. E Se arrepende em algum momento dessa tua decisão? Então, um pouco. Eu acho que foi falta de profissionalismo da minha parte. Porque, por um lado, o Gohan tinha razão a respeito da line. E por outro, eu via que eu tinha que ficar mais próximo possível dos meus amigos de longa data, que eram na Moringa, né? E o Yona tinha acabado de chegar também na Season, mas já tinha um carinho enorme por ele. Martelo ainda hoje um pouco na minha cabeça, foi uma coisa que eu criei, né? Do zero, assim, vi crescer e tive que sair. Na verdade não tive, né? Foi uma decisão minha e eu arco com as decisões até hoje. E assim, eu acho que deu muito bom, eu acho que poderia ter sido muito pior, né? Porque teve uma época que não tava conseguindo fechar uma line, a gente foi expulso da Dex, né? Que na verdade eu era o capitão ainda, só que o Preston não concordou com a nossa decisão e aí a gente foi expulso da Dex, a gente não tava conseguindo fechar uma line, eu, Moringa e Yona. E aí o tempo tava acabando, a Pro League ia começar e a gente tava ficando sem tempo. E aí bateu aquele arrependimento, eu falei, nossa, será que eu escolhi certo mesmo? Mas depois a gente foi chamado pra Cade, deu tudo certo, a line tá maravilhosa. Mas uma coisa que eu aprendi é que nesse cenário tem que focar sempre no mais profissional possível, porque a amizade continua, sabe? Hoje eu tenho uma relação com o Gohan e com o Astro bem sadias, entendeu? Detalhes sobre você que pouca gente sabe, muita gente vê você nas suas lives, muita gente vê você jogando, mas detalhes capciosos, secretos, que pouca gente sabe. Você é um excelente bordador, eu fiquei sabendo, né? Minha bisavó me ensinou. Ela achava importante, sabe? Que, não, você tem que saber como fazer isso e aquilo. Me ensinou as tarefas de casa, me ensinou a costurar. Outra coisa que pouca gente sabe de você é que você é fluente em japonês. Foram 2 anos de curso que eu falei, meu pai queria me colocar pra fazer uma atividade extracurricular. Falei, pô, quero fazer japonês. Ele, japonês? Você nunca vai usar isso na sua vida. Ele tinha razão, nunca usei. E você, cara? Você é um cara comunicativo, um rapaz simpático, um rapaz agradável. Como você falou, você tem poucas ou nenhuma inimizade. Você é um cara que se dá bem com todo mundo. Inclusive rola boato que você, com esse teu jeitinho faceiro, safado, você tá tentando me derrubar. Esse boato é verdadeiro? Não é verdadeiro por um motivo. Eu gosto mais de jogar do que apresentar.
Que bom. Mas no dia que eu aposentar, quem sabe... É isso que eu quero saber. Como é que vai ser? Então. Você pensa em se tornar um comentarista, um apresentador, trabalhar com comunicação depois que os seus dias de pro player, teu reflexo já tiver cagado? Então, eu sempre gostei de usar minha voz. Inclusive, já fiz até curso de dublagem. Cheguei a fazer teatro pra tirar o DRT, mas tive que parar porque a Pro League já tava demandando muito tempo, né? Os treinos. Eu percebi que depois dessa vez de pro player, eu posso tentar alguma coisa na área de, sei lá, apresentador, comentarista ou até dublador, sei lá, voltar a fazer o curso depois. Você talvez não planejasse, nem no futuro próximo, nem no futuro distante, é que a gente já chegou na hora do pré-fire! Família! União. Amigos. Zig, Astro, Moringa. Competição. Euforia. Campus. Casa. Internet. Necessidade. Estrogonofe ou carne louca? Strogonoff. Suporte ou Rambo? Rambo. Rambão. Gohan ou Astro? Astro. Astro na Moringa. Na Moringa. Costura ou japonês? Costura. Campus ou Rio de Janeiro? Campos. Que é o momento da gente encerrar nossa entrevista. Tá certo. Meu cara, foi um prazer bater papo com você da varanda dos nossos estúdios em Londres, ou algo parecido com isso. E mande um recado aí pra quem tá nos assistindo. Quero agradecer a todo mundo que acompanha meu trabalho, o trabalho da nossa equipe na Cade Stars, toda a torcida, muito obrigado mesmo. E Go Cade, e vamos que vamos. Esse foi o Marcando Pixel, o programa que fecha a mira nos Pro Plays de Rainbow Six Siege. A gente volta a qualquer momento com mais uma entrevista picante e que traz segredos sórdidos. Foi um prazer falar com vocês. Você tá sentindo um cheiro de pipoca? Tô. Tá? Me tá dando uma fome. Tá, né? É um cheiro de Sim. pipoca desse micro-ondas com manteiga. Sim, esse mesmo. A galera sabe que no kanji o quadrado é um som de Rô, que na verdade vira Lô, por causa do Roberto Carlos e do Ronaldo no Winning Eleven. Essa é uma coisa que rola. Ronaldo. Ronaldo. Satan Sorai. Roberto Carlos. Roberto Carlos! Era assim, era um grande Era momento. assim mesmo. A gente era feliz e não sabia.